Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. À medida que você for encontrando, queira por gentileza se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Acende as luzes para mim ali atrás, fazendo favor, Nick. Aproveita que você está passando aí na frente do interruptor. Obrigado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 10, por gentileza. Sinta a presença de Jesus aqui, queridos. Isso já valeu a pena, nós estarmos aqui nesta quarta-feira. E assim está escrito: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já há 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, seja livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e imediatamente se endireitou e glorificava a Deus. Só até aqui. Tome o seu assento com liberdade para glorificar a Jesus. Queridos, observem sem muita delonga, sem tomar muito tempo na contextualização dos versículos que nós fizemos menção nesta noite, mas eu preciso da sua atenção para que você perceba que esta mulher, que a Bíblia não diz o nome, e eu já disse isso aqui outro dia, e eu vou repetir, existem algumas coisas, alguns personagens que a Bíblia faz questão de omitir o nome, para facilitar para nós nos encaixarmos, nos identificarmos com aquilo que está acontecendo. A ideia, quando a Bíblia ela oculta a identidade, a informação é mais ou menos assim: o que está acontecendo com esta pessoa pode estar acontecendo com você, poderia estar acontecendo com você. Então, o que estava acontecendo com esta mulher pode estar acontecendo com um de nós esta noite. E observe que esta mulher, ela surge no momento em que Jesus estava ensinando. E se você observar, antes da aparição desta mulher,
Jesus contou uma parábola. E os irmãos também já me ouviram dizer aqui, parábola é a maneira que Jesus tem de codificar riquezas espirituais, informações espirituais, para que só aqueles que são espirituais consigam discernir, entender, decodificar a informação que foi propositalmente codificada. Porque o céu, queridos, o céu é para todos aqueles que nele creem, mas os segredos do reino de Deus são para aqueles que são espirituais. Tem gente que ele aceitou Jesus, se Jesus voltar hoje, ele vai para o céu. Se ele morrer, ele vai para o céu, mas até ele chegar lá, ele vai andar cego, ele vai andar perdido, ele vai andar mal informado das questões espirituais. Por quê? Porque ele não atingiu uma dimensão espiritual capaz de receber as informações que estão propositalmente codificada para que não todos, mas apenas alguns consigam entendê-la. E eu profetizo nesta noite que você será um destes que vai decodificar estas informações espirituais. Você não vai ser um desses que vai andar perdido concernente às questões espirituais até Jesus voltar. Não, você vai atingir uma dimensão espiritual em que você vai conhecer os segredos do reino. Então, se você observar, Jesus estava contando uma parábola, e ele conta a parábola de uma figueira estéril. Uma figueira que ela tinha nome de figueira, ela tinha aparência de figueira, mas ela não tinha aquilo que verdadeiramente a qualificava como figueira. Ela não tinha frutos. Porque o que qualifica não é o nome que carrega. O que qualifica não é o título que carrega. O que qualifica não é aquilo que alguém diz que é. Mas no reino de Deus, o que nos qualifica são os frutos. Então observe que quando Jesus fala de figueira, ele está apontando para a nação de Israel e consequentemente para a igreja, para os crentes, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E o que Jesus estava dizendo? Não basta alguém dizer, encher a boca e dizer: eu sou crente. Não basta alguém frequentar culto de vez em quando acha que tem que vir. Não basta alguém vestir roupa de crente, falar como crente, carregar uma Bíblia quando carrega, ler uma Bíblia de vez em quando. Não. Isto não é o suficiente para qualificar
identificar alguém como igreja de verdade, como crente de verdade, como povo eleito, como povo escolhido, como sacerdócio real, como pessoas chamadas para viver nesta terra, mas fluir o mundo espiritual no sobrenatural. É preciso que haja frutos. Não dá para nos conformarmos com esterilidade espiritual. E preste atenção, que quando Jesus está falando sobre este problema de esterilidade espiritual, de ser estéril, de ser figueira, mas ser estéril, de ser Israel, mas ser estéril, de ser crente, mas ser estéril, surge uma mulher que ela estava há 18 anos encurvada. Ela estava há 18 anos aprisionada. E a Bíblia denuncia o que aprisionava aquela mulher. Aquela mulher não era aprisionada por um problema ortopédico. Aquela mulher não era aprisionada por um problema de coluna. Aquela mulher não era aprisionada por uma questão física, mas aquela mulher era aprisionada por um espírito maligno. Aquela mulher era aprisionada por um demônio que fazia com que ela, há 18 anos, andasse encurvada. E o pior, ou tão grave quanto aquela mulher andar encurvada, é que a Bíblia faz questão de dizer que aquela mulher era uma filha de Abraão, aquela mulher era uma crente, aquela mulher frequentava a igreja. Isto significa que tanto aquela mulher como crente, quanto o lugar que ela frequentava, a igreja que ela frequentava, tanto aquela mulher quanto a sinagoga que ela frequentava era repleta de pessoas completamente estéril. Aquela mulher era uma crente estéril, e a igreja que ela frequentava era uma igreja estéril também. Porque há 18 anos ela andava encurvada, sem poder olhar para cima, sem poder olhar para frente, porque o que o diabo quer fazer com as pessoas é isso, é aprisioná-las olhando para baixo, sem fé, sem expectativa, sem esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar,
de que Deus vai dar vitória, de que Deus vai bradar na terra. Eu estou profetizando na sua vida que alguma coisa vai acontecer, porque você não vai andar encurvado por causa de uma situação momentânea. O demônio não vai permanecer atuando na sua vida, te fazendo olhar para baixo, sem expectativa, sem fé, sem esperança, porque Deus te chamou para olhar para cima, que é do alto que vem o socorro. Deus te escolheu para você olhar para frente, porque o amanhã vai ser melhor do que hoje, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quem pode adorar Jesus? E a vontade e o projeto do diabo é isso. E aquela mulher, ela era justamente o que Jesus estava falando acerca da figueira estéril. Alguém que carrega nome de crente, título de crente, rótulo de crente, frequenta uma igreja que se diz de crente, porém tem um espírito pongado na cacunda dele, como diz lá na roça. Tem um espírito montado nele. E é por isso que, se você chegar lá no centro, quando o chefe do chiqueiro lá está incorporado, é o meu cavalo. Porque é isso que o diabo quer fazer nas pessoas. Ele quer montar, ele quer pongar nas costas das pessoas, para te empurrar para baixo, para tirar a visão do alto, do poder de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus e do futuro de glória que este Deus que é grande tem preparado para você. Essa mulher e aquela turma inteira daquela sinagoga que ela frequentava eram figueiras estéreis, gente que o diabo faz o que quer, gente que na vida dele quem manda é o diabo, gente que na vida dele quem determina as coisas é o diabo. Mas observe que naquele dia, aquele povo que estava lá, aquela mulher e aquele demônio que estava montado nas costas dela, tiveram uma surpresa. Porque naquele dia, eles se depararam com uma figueira frutífera. Aquele dia, eles se depararam com alguém que não era só mais um pregador, alguém que não era mais um mestre, um rabi, um raboni, mas eles se depararam com alguém que era roquiros. Raboni é mestre segundo o intelecto. Roquiros é senhor da alma, é aquele que não apenas ensina as questões filosóficas, a religião, mas é aquele que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo dela. É aquele que os demônios têm que bater em retirada, é aquele que as enfermidades têm que desaparecer, é aquele a qual todo joelho há de se prostrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo
é o Filho de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Senhor, e para a glória daquele que vive e reina para sempre. Quem pode adorar Ele por um minuto? Mas a Bíblia não conta, queridos, o que aconteceu. Porque fica claro que aquela mulher não nasceu daquele jeito. E é por isso que a Bíblia faz questão de dizer que ela estava já daquele jeito há 18 anos. Porque quando o problema é de nascimento, normalmente vai estar escrito desde o seu nascimento. Então, a Bíblia não fala qual foi a brecha que aquela mulher deu para que aquele espírito entrasse. E preste atenção nisso aqui. Todas as vezes que brechas são abertas, espíritos entram. Pode parecer, no momento, que não aconteceu nada. Porque o diabo, ele é tão astuto, que se ele atuasse no exato momento em que a brecha é aberta, ele sabe que acenderia imediatamente o alerta nas pessoas. Imediatamente, se a pessoa abrir a brecha e ela sentir os efeitos, a pessoa, opa, é por causa disso. Então o que o diabo faz? Ele fica quietinho, com coisa que não aconteceu nada. Por quê? Porque aí a pessoa faz uma vez, aparentemente está tudo bem, então ela não se arrepende, então ela não vai se prostrar diante de Deus, pedir perdão, clamar a Deus, clamar a misericórdia de Deus, ela não vai confessar o pecado, ela não vai fazer, ela não vai se submeter ao tratamento que a Bíblia diz que precisa ser submetido. E o pior, como fez uma vez e aparentemente está tudo bem, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E tem coisa, querido, que a partir do momento que a gente faz 2, 3 vezes e aparentemente está tudo bem, aquilo se torna prática de vida. A mente cauteriza rapidamente. E com isso, a brecha que está aberta vai sendo ampliada. E o campo de atuação maligna também vai sendo ampliado. E aí, mais dia, menos dia, aparentemente está tudo bem. Lembra de Sansão? Sansão ficou 20 anos. 20 anos é muito tempo, queridos. 20 anos é tempo suficiente para alguém se arrepender. 20 anos é tempo suficiente para alguém entender que o estilo de vida que está levando não condiz com o propósito pelo qual nasceu. Mas qual que era o problema? É que Sansão aprontava, e na hora que os inimigos vinham, ele resolvia, o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus se manifestava, e a forma como o Espírito de Deus se manifestava, era dando ele uma força sobrenatural, porque Sansão não era um cara malhadão, bombadão, fortão, não. Sansão era um frangote, Sansão era um camarada fraquinho, só que quando o Espírito de Deus se movia nele, ele arrancava os portões de Gaza de 3 toneladas, subia com ele nas costas e colocava lá no alto da montanha. E Sansão foi fazendo durante 20 anos, até que de repente, porque Deus, queridos, é Deus de repente para operar. Só uma pessoa. Deus é Deus de repente para operar. Deus vai operar um de repente em teu favor. Mas Deus também é Deus de repente para tratar. Deus é Deus de repente para chegar. Mas Deus também é Deus de repente para sair.
Sansão estava lá nos braços de Dalila, como tantas outras vezes ele já tinha feito, achando que estava tudo bem. Aí quando gritaram, os inimigos vêm, Sansão disse, sairei eu como da outras vezes. Porém a Bíblia diz, o Senhor não era mais com ele. De repente o fortão perdeu as forças. Por quê? Porque foi fazendo, achando que não ia dar em nada, porém deu. Então a Bíblia não conta o que esta mulher fez para este espírito entrar nela. A Bíblia não diz o que os crentes daquela igreja que ela frequentava, qual era o tipo de fé daquele povo, que não tinha ninguém lá capaz de expulsar aquele demônio da vida dela. Mas a verdade é que alguma coisa eles fizeram. Tanto a mulher, para o espírito entrar nela, quanto os dirigentes, o pastor, os obreiros daquela sinagoga, para não ter um capaz de expulsar. E muitas das vezes, uma brecha que pode ser aberta é a brecha da naturalização das coisas. O que é isso? É essa mania que as pessoas têm de enxergar tudo com olhos naturais. Está acontecendo um problema, é por causa disso e disso e disso. Está acontecendo isso, mas eu já sei, é por causa disso e disso e disso. Esses meninos estão agitados hoje, isso é porque comeu muito açúcar. Eu estou com a dor, que é porque eu trabalhei mais um pouco, foi um mau jeito. Vai naturalizando as coisas. E essa naturalização das coisas, essa mania de encarar tudo com olhos naturais, também é brecha para o maligno atuar. Porque o diabo, queridos, o diabo faz de bobo. Faz. Atire aqui a primeira pedra. Quem é que nunca parou numa vaga que não deveria parar? Num lugar que não deveria parar e ficou assim, eu vou ficar aqui, se a polícia chegar eu saio. Se o dono da vaga chegar eu saio. Se ninguém chegar, vai ficando. Quem é que nunca fez isso? Para o carro ali, fica esperando a esposa ir no mercado, entrar na farmácia, em algum lugar, e fica ali, com aquela cara de samambaia, de paisagem, com aquela carinha assim de que poderia estar ali, mas sabe que não deveria estar ali. Está, mas sabe que não poderia. Está, mas sabe que não tem autorização para estar. Mas vai ficando, até que alguém tome uma providência, até que vê uma luzinha acesa piscando, até que ouve o som de um megafone gritando lá do lado de fora, move o carro, até que ouve o barulho de alguém buzinando, até que ouve alguém saindo lá e dando um berro e dizendo, sai dessa vaga aí, que essa vaga é minha. Mas enquanto ninguém age, vai ficando. Verdade ou mentira? Quem se identifica?
Vocês vão me deixar sozinho nessa? Me ajuda aí. É assim que a gente faz. Os motoristas ficam quietinhos nessa hora, né? Vai todo dia. Jesus está falando, né? Está revelando a vida. Jesus está revelando. Aí você sabia que o diabo é assim também? Porque o diabo sabe que pelo um princípio espiritual, ele é um ser legalista. Para ele agir com liberdade, tem que haver legalidade. E todas as vezes que um crente peca, todas as vezes que um princípio é quebrado, a legalidade é entregue nas mãos dele automaticamente. Pecou, ele toma a legalidade daquilo. Porém, de vez em quando, ele fica igual os crentes nas vagas. Ele fica ali quietinho, atuando. Não é necessariamente que alguém pecou. Não precisa necessariamente que uma brecha através de um pecado seja aberta, mas ele está ali. E como negligência também é pecado, ele vai atuando. Ele vai atuando. E quantas pessoas estão assim, queridos? Sendo sugados pelo diabo. Não é porque tem uma vida promíscua. Não é porque vive no adultério, na prostituição, na droga, na mentira, nessas coisas só não. Muitas das vezes é falta de prudência espiritual. E o próprio Jesus denunciou isso, dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Queridos, é incrível. Se você encontrar com um indiano, se você encontrar com um macumbeiro, com um satanista, com um espírita, você vai ver que todas as vezes que acontece alguma coisa de anormal na vida deles, eles já começam, peraí, mas o que está acontecendo? Mas por que isso aconteceu? Ele já vai procurar o Pai de Santo, ele já vai fazer uma oferta, ele já vai fazer uma oferenda. Por quê? Porque ele entende que se está acontecendo alguma coisa, é porque os guias estão aborrecidos, é porque tem alguma coisa errada. É assim que funciona. Aí os crentes não. Os crentes é a vontade de Deus. Não é nada não. Eu estou assim, com essa dor de cabeça hoje. Eu dormi pouco essa noite. Vai naturalizando as coisas. Vai olhando tudo com aquele olhar natural. Eu volto a repetir. Muitas das vezes, não foi uma brecha através de pecado que foi aberta, mas é a brecha da indiferença, da preguiça espiritual, da naturalização das coisas. E aí o diabo fica ali, agindo. Um dia uma pessoa chegou perto de mim e falou: pastor, não sei o que está acontecendo. O menino dorme a noite toda, mas agora tem uns 5 dias que não dorme. Está dormindo. Sei, uma agitação, e chora de noite, faz isso, faz aquilo, e mexe para lá e mexe para cá. E não é assim, é uns 5 noites. Na hora eu falei assim: ora. Entra lá no quarto dele hoje de noite e ora. Não, mas eu oro todo dia antes de dormir. Ou a gente vai lá, põe ele no berço, põe na cama e a gente ora. Eu falei: não, você não está entendendo. Você vai dar um comando específico, porque tem um espírito perturbando essa criança. Quando é no outro dia: pastor,
Bem que você falou. Dormiu a noite toda. Quantas pessoas, querido, perdem noites e noites de sono. Eu acho que é porque eu tomei muito café. Aí já cortou o café, já cortou não sei o quê, já parou com tudo que eles falam que rouba o sono e continua sem dormir. Mas às vezes não tem coragem de colocar a mão na cabeça e falar assim: sai daqui em nome de Jesus. De levantar a mão e dizer, e dar uma ordem no mundo espiritual, lá dentro do quarto, lá dentro da casa. Está vendo as coisas lá no trabalho, o trem não anda, o trem não vai para frente, e faz um negócio aqui, dá errado, e faz um negócio ali, dá errado, e faz um negócio aqui, e vai para ali, vai para lá. Queridos, as coisas, isso é tão sério. Isso é tão sério, que eu falei com vocês aqui, eu testemunhei aqui um dia desse, o negócio do pneu do carro. No outro dia aconteceu 3 vezes no mesmo dia com a pessoa. Só que por que a informação é importante? Por que é importante ser um crente espiritual? Porque chegou para mim e falou: pastor, eu preciso daquele óleo que o senhor ungiu o seu carro. Sabe aquele? Eu falei: sim. Eu falei: então, meu pneu estourou hoje 3 vezes, é inexplicável. Pergunta se estourou depois. Pergunta se furou de novo. Porque todas as vezes que nós recebemos uma informação, o mundo espiritual vai se mover para nos testar dentro daquilo que nós ouvimos. Porque o evangelho é pragmático. O evangelho tem filosofia? Tem. O evangelho tem romance? Tem. O evangelho tem história? Tem. Mas o evangelho é pragmático, é prática de vida. Por isso que Jesus disse: olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar ele a um homem que construiu a sua casa sobre areia, e vindo a chuva, e vindo o vento, grande foi a sua derrota. Mas todavia, entretanto, porém, aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, vou assemelhá-los àquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a água, veio a chuva, veio a tempestade, e a casa permaneceu. Porque o diabo vai levantar contra quem vive e contra quem não vive a palavra. Mas tem uma diferença: quando ele se levanta contra alguém que não vive a palavra, ele sai vitorioso. Quando ele se levanta contra alguém que vive a palavra, ele se levanta para cair, e se cumpre a palavra que diz: naquele que é de Deus, o maligno não toca. Ainda que o inimigo venha por um caminho, por 7 caminhos, ele vai ter que bater em retirada. Sorabai. Então, essa naturalização das coisas é perigosa. Essa preguiça espiritual é perigosa. O evangelho é pragmático, é prática de vida. Ouviu a palavra, recebeu a informação na primeira oportunidade, coloque ela em prática, porque o mundo espiritual pode estar te testando. E observe que o que aquela mulher não deu conta de fazer durante 18 anos, aquela igreja não deu conta de fazer durante 18 anos, Jesus, com uma palavra, resolveu. Basta uma palavra da parte de Deus. E isso é maravilhoso demais, queridos.
Eu não sei você, mas eu olho para uma coisa dessa, a minha alma se enche de esperança. Porque aquilo que para nós está demorando muito tempo, aquilo que para nós aparentemente nem mais jeito tem, nem mais saída tem, nem mais solução tem, basta uma palavra para que tudo seja mudado, para que tudo seja transformado, para que o cativeiro da minha e da sua vida seja virado e o nome de Jesus glorificado. Levante a sua mão o mais alto que você puder, porque eu profetizo que os céus vão liberar uma palavra na direção da sua vida, e aquilo que demorou muito tempo para acontecer vai se manifestar em teu favor. Quem pode adorar o nome de Jesus? Se coloca de pé comigo. Queridos, observe que é por isso que nós não podemos perder as oportunidades para entrar na presença de Jesus. Porque aquela mulher entrou aquele dia encurvada. Aquela mulher entrou aquele dia arrebentada. Aquela mulher entrou aquele dia olhando para baixo. Mas porque Jesus estava no ambiente, ela saiu olhando para cima, ela saiu olhando para frente, ela saiu vislumbrando um futuro de glória. É por isso, queridos, que eu sempre falo nesse altar, nós não realizamos eventos, a gente não coloca nada na programação da igreja para encher a agenda da igreja, para pisar, como diz o bom brasileiro na América. Não, queridos, a gente cria oportunidades para os crentes entrar na presença de Jesus, olhando para baixo e sair olhando para cima. É por isso que nós estamos aí 112 madrugadas hoje, de clamor da meia-noite. Sabe para que isso? Sabe para que isso? É para aqueles que estão olhando para baixo, sair olhando para cima. Sabe por que tem culto quarta-feira? Não é só para te tirar de casa depois de um dia estressante de trabalho, não. É para você entrar por essas portas olhando para baixo, mas sair daqui olhando para cima, sair daqui olhando para o futuro de glória que está preparado para você, da história que já está escrita a teu respeito, e Deus está te preparando para vivê-la. Sorabande calabaraçai. E você observa um negócio, que antes da mulher aparecer, Jesus estava falando sobre figueira estéril, ou seja, sobre crentes que não dão frutos, sobre igrejas que não dão frutos, sobre um cristianismo que não produz mudança, sobre uma fé que não muda, que não transforma. Só que quando a mulher vai embora, ele conta outra parábola. Aí ele conta a parábola do grão de mostarda. Ele diz assim: a vossa fé tem que ser como um grão de mostarda. E aí, por inocência, eu acredito, dos nossos pais na fé, muitos deles ensinaram os crentes assim: ó, tá vendo, você não precisa ser um crentão, não. Um pouquinho só, a semente da mostarda é a menor semente, mas não é do tamanho da semente que Jesus estava falando. Ele disse assim: a fé de vocês tem que ser semelhante a um grão de mostarda. Como assim, Senhor? Ela pode começar pequeno, a menor semente, mas ela vai crescendo, ela vai crescendo,
ela vai ampliando e ela se transforma na maior árvore. O que Jesus estava dizendo é: a nossa fé, que nós não podemos viver achando que, ó vida, ó céus, é assim mesmo. Não, não, não. Nós precisamos nos mover em fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos acreditar todos os dias que os céus vão se abrir, que a trombeta vai soar, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre. Nós precisamos acreditar todo dia que pode ser hoje a volta de Jesus. Nós temos que acreditar todo dia que é hoje que Jesus vai abrir aquela porta grande que você precisa. É hoje que Jesus vai curar aquela enfermidade. É hoje que Jesus vai salvar aquele seu parente. É hoje que Jesus vai dar um brado que vai mudar a nossa vida. É hoje que o diabo vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair dos seus sonhos, vai ter que sair dos seus projetos, vai ter que mudar de rua. Nós temos que nos mover em fé. E a cada passo desse que nós vamos dando, é que a nossa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você se torna uma árvore frondosa, porque Deus não te chamou para ser uma figueira estéril. Quantos podem adorar a Jesus? Levante a sua mão mais alto que você puder por 1 minuto. Adore a Jesus. Os ventos tentam me afastar E fale com Jesus que você precisa frutificar. e dizer que estou só. O medo tenta me parar. Oh, glória. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Eu creio em ti. Se pelo vale eu passar, Oh, Jesus, ajuda-nos. e se a morte me cercar, Oh, Deus. se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, Oh, glória. olho para ti. E eu descanso em teus braços. Teu amor não vai falhar. A minha vida e eu entrego. Teu amor não vai falhar. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro. Eu estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro. Eu estou seguro. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro. Eu estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro. Eu estou seguro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda esterilidade seja quebrada agora da sua vida. Em nome de Jesus, você não vai se conformar com pequenas ou com grandes perdas, com pequenos ou com grandes prejuízos. Não, 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 não. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, que o Senhor vai aguçar o teu discernimento espiritual. Os teus olhos vão se abrir. Você não vai enxergar as coisas com esse olhar meramente carnal, natural, nada disso.
Eu profetizo nesta noite, na autoridade do sangue, do nome de Jesus, que o Espírito de Deus não vai te deixar quieto, que o Espírito de Deus vai te chacoalhar, o Espírito de Deus vai te sacudir, e o inimigo que tem tentado levar vantagem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos, vai bater em retirada na autoridade do sangue e do nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que todo espírito de enfermidade que tem tentado roubar a sua saúde física, que tem tentado roubar as suas emoções, eu dou uma ordem agora a este mal: sai agora do caminho deste homem, sai agora da vida desta mulher, na autoridade do sangue e do nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito imundo que se levantou do abismo, junta agora o seu lixo maldito, junta agora a tua bagagem, junta agora tudo que é teu e sai do caminho deste homem agora, sai deste casamento agora, sai desta empresa agora, sai deste trabalho agora, sai da saúde dela agora, sai da saúde dele agora, sai agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo crescimento espiritual para a sua vida nesta noite, crescimento da sua fé, porque à medida que a sua fé cresce, meu querido, à medida que a sua fé cresce, minha irmã, todas as áreas da sua vida vão crescer, porque a fé é um mecanismo que move a mão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se apresentem diante do Senhor, se apresentem diante dele crendo que ele existe e que ele é galardoador daqueles que nele creem, que a sua fé seja aumentada agora. A sua fé começou pequena, como um grão de mostarda, mas como o grão de mostarda cresce, a sua fé está crescendo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Adore a Jesus por 30 segundos. Eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida e eu entrego, teu amor não vai falhar. E eu descanso em teus braços, teu amor não vai falhar. A minha vida e eu entrego, teu amor não vai falhar. Eu profetizo que o impossível vai acontecer em teu favor. Eu profetizo que esta semana será marcada, este restante de semana será marcado pela manifestação do impossível. A cura vai chegar, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, o Espírito de Deus vai se apoderar de você. Eu profetizo na autoridade do sangue e do nome de Jesus de Nazaré, que o extraordinário vai te alcançar para a glória do nome de Jesus. A igreja que toma posse aplaude e glorifica o nome dele. Com as suas mãos na posição de receber, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho
e que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, até o soar da última trombeta. Quantos dizem amém? Vão em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.